Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Fiagros. Será que esse investimento vale a pena para a gente investir? Quais são os riscos dos Fiagros? No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo para vocês e no final eu vou dar a minha opinião sobre esse investimento, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo, pessoal. Para quem não sabe, Fiagros é uma categoria de investimento muito parecida com fundos imobiliários. Foi criada ali em 2021, em março de 2021, depois de uma mudança de uma regra, onde esse investimento investe diretamente no agronegócio de forma indireta ou direta. Então, os Fiagros são uma forma de fomentar ainda mais o nosso agronegócio. A gente sabe que o Brasil é potência no agronegócio, né? Principalmente ali em soja, carne bovina, milho, vários tipos de commodity. O Brasil domina essa área e agora com os Fiagros a gente vai poder fomentar ainda mais esse setor. É essa a ideia desse investimento. E nos Fiagros a grande parte dos investimentos são voltados a títulos de dívidas, que são chamados de CRAs, os certificados recebíveis do agronegócio. É como se fosse um financiamento diretamente para empresas do setor do agro. E também os Fiagros podem comprar imóveis, né? Podem comprar centro de distribuições, podem construir centro de distribuições para todas essas commodities, pode construir fazendas. Então também é um outro meio que os Fiagros podem se beneficiar para poder crescer o investimento. Mas hoje a grande parte são exatamente os títulos de dívidas, né? Os CRAs aí. E hoje esses ativos estão pagando muito bem. Por que eles estão pagando muito bem? A gente tem 17,84%, 15%, 16,27%, patamares bem altos de dividendo yield, que está atraindo muitas pessoas para esse investimento. Porém, as pessoas precisam entender que por trás dessa rentabilidade também há riscos, né? Quais são os riscos desses Fiagros? São exatamente as dívidas. Eu vou dar um exemplo de um fundo imobiliário, de uma gestora bem conhecida, que é da Kinea, o KNCA 11. Esse fundo hoje está pagando 14,78%, hoje ele está um pouquinho acima do seu valor patrimonial, né? Uma liquidez diária de 2,74 milhões, uma liquidez diária muito grande já. Então esses ativos estão crescendo demais, né, nesse setor do agronegócio, e esse fundo hoje vem distribuindo muitos dividendos, né? Então, qual que é o ponto que a gente precisa ficar ligado aqui, pessoal? Questão do relatório desse fundo hoje, ó. Por que esse fundo está pagando bastante? É isso que vocês precisam primeiramente tentar entender. Por que ele está pagando bastante? Hoje está distribuído da seguinte forma: 84,5% a CDI, 15,4% IPCA. Exatamente porque a gente hoje está vivendo patamares altos da Selic, esse Fiagro vem pagando bastante dividendos. Então hoje a alocação de ativos dele tem uma diversificação entre grãos, algodão, até açúcar e etanol, que é a grande parte da carteira de alocação deles. Então exatamente esse fundo tem CRAs dentro, onde ele ganha rentabilidade em cima dos juros desses títulos que são emitidos ali diretamente para as empresas do setor agro. Qual que é o problema que a gente pode ter aqui? O problema é se essas dívidas não forem pagas. Mesma coisa que acontece nos fundos de papel. Então, qual que é a importância de você olhar um fundo desse? É você olhar as garantias desses CRAs. Então, você precisa olhar o que a gente chama lá do LTV. Essa garantia dá uma segurança maior. Se caso a empresa não vier a pagar, tem uma garantia maior. Então, se a gente olhar aqui embaixo, a gente consegue ver a carteira de CRA do KNCA. Então, eles têm hoje 14 CRAs e a maior concentração dele é 6,93%. Descendo mais aqui, a gente já consegue começar a ver o resumo dos ativos aqui por segmento. E esse ponto aqui é um ponto importante, que é o LTV, que é a garantia que tem esse CRA. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem da usina Itamaraty, 65% de LTV. Então a gente vai conseguindo analisar aqui, empresa por empresa, para a gente realmente ver como que está essa carteira desse Fiagro. 62% dos CRAs da carteira aqui são atrelados ao CDI e 15% são atrelados ao IPCA, e eles têm 22% de LCI. Quando a Selic começar a cair, provavelmente a gente vai ver uma queda nos dividendos dos Fiagros, né? Então, esse mercado é um mercado que está crescendo, porém, o que eu vejo hoje, que é um ponto que ainda está se desenvolvendo, né, nesse tipo de investimento, é a questão exatamente dos imóveis. Hoje a gente tem muito, praticamente o mercado todo,
voltados para CRAs, né, para papéis, né, como a gente fala. Seria muito interessante a gente ver, né, fiagros aí voltados para imóveis, né, para a gente crescer esse mercado, para você estar investindo diretamente ali numa fazenda, ver o crescimento dessa fazenda. Isso seria uma coisa muito legal. A gente tem um exemplo do Snag 11, que é o fiagro da Suno, hoje está custando R$ 100,50 no seu valor patrimonial. E se a gente olhar a carteira dele hoje, a gente consegue ver aqui, ó, que nos ativos ele tem 8% em imóveis, né? Então, eu gostaria de ver mais imóveis. Eu acho que a consequência do mercado ele vai se desenvolvendo, a gente vai conseguindo entender mais como que funciona todo esse mercado, mas por enquanto ainda a gente não tem muitos fiagros com imóveis na carteira. Eu gostaria de esperar para ver mais os fiagros se desenvolverem na parte de imóveis e não ficarem somente em dívidas. É por isso que hoje eu ainda não invisto em fiagros. Continuo estudando, é um mercado que está crescendo demais. O Brasil é potência nessa área, porém ainda não acho que é o momento de eu entrar em fiagros, exatamente porque eu quero que esse mercado evolua mais. Outro ponto, né, é um mercado muito novo, 2021, março de 2021, então ainda tem pouco tempo de mercado. Eu gosto de investir em ativos que têm pelo menos 5 anos de mercado. Cada investidor, né, tem que colocar na sua balança o risco, o que leva em consideração, e eu gosto desse setor, porém eu estou só esperando amadurecer cada vez mais. Eu gostaria, né, que viesse aí bastante fiagros voltados a imóveis, a construção de fazenda, e seria uma coisa muito legal aí para a gente poder ver. Provavelmente a gente vai ver isso, não vai demorar muito tempo. E você, já investe em fiagro? Eu gostaria de ver a sua opinião aqui embaixo, então é muito importante você também demonstrar sua opinião aí para a gente poder estar sempre agregando cada vez mais, beleza? Então o vídeo de hoje era esse, eu espero que você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho porque a gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos, principalmente fundos imobiliários, fiagros, ações, tudo aí relacionados a investimentos. Até a próxima, tamo junto!